Salve, salve galera que gosta do André Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o André o Mexicano, amigo de vocês. Final de jogo, Vasco da Gama 2, Ceará 2, jogo com gosto de vitória, jogo que a torcida sabe que esse ponto foi de fundamental importância para a gente permanecer na primeira divisão em 2026. Fica com a gente, vai moção! Pois negada, esse vídeo aqui é dedicado ao senhor Hélio e ao senhor Vicente. A galera gosta do André Mexicano, diz: Mexicano, meu Silvestre, tá com tanta saudade de tu, Mexicano, saudade do Ceará, poxa. Eu quero saber de futsal, eu quero saber de sub-20, eu quero saber de profissional, primeira divisão, Mexicano. Também, mano. Muita saudade de vocês. É um pouquinho, umas férias, né? 15 dias aí sem falar nada do Ceará. Também não tem muita coisa pra falar, né? Muito treino, mas eu gostei. Então esse vídeo é dedicado ao seu Hélio, ao seu Vicente, a galera que gosta do André Mexicano. Bom, negado, eu tô fazendo uma rifa dessa camisa. Essa aqui é a minha, mas se você quiser o arrupiado, tem a branca, o arrupiado tem a nova, o arrupiado tem essa daqui, o arrupiado tem a preta, você escolhe. É apenas R$1. O Pix, Mexicano, manda o Pix, é só R$1, velho. 85-99915-7313 85-99915-7313. Dá uma moral aí pro Mexicano, o Mexicano tá atolado de conta. Bom, ligada, final de jogo, Vasco da Gama 2, Ceará 2. O time do Vasco, que queria ganhar dentro de casa e precisava ganhar, porque o Vasco tá lá atrás, né? Começou um bololô, o nosso rival ganhou do Vitória, deixou o Vitória no canto dele lá. Então, 22, 23, o nosso Ceará, que tá lá em cima, graças a Deus, em 11º, conseguiu esse empate com gosto de vitória. Sim, alguns jogos, a gente levou o gol contra o Bahia na Copa do Nordeste, que foi decidida, a decisão era naquele jogo ali, Ceará e Bahia e Ceará, que o jogo foi lá, levamos o gol no final, depois levamos o gol no final, em outros jogos aí, hoje foi a nosso favor, graças a uma vezinha, né meu Deus, uma vezinha, e a galera do grupo endoidou, simplesmente endoidou com esse gol de empate no Ceará. E antes de começar, eu quero falar o seguinte: Condé, a galera já tava você chamando ele de Didi Mocó, mano. Por que Didi Mocó? Porque negócio de Ailon na ponta esquerda, mas graças a Deus hoje ele veio com um time. E eu digo o seguinte, como torcedor alvinegro, o time é esse aí, mano. É esse aí o time. Nosso Fabiano na direita, Matheus Bahia na esquerda e a dupla de zaga é essa daí, William Machado e Marcos Vitor. Essa é a primeira linha do Vozão. Volante de contenção. Se você joga com um volante de contenção, que pra mim é o Richard joga mais do que o Sobral. Aí ele tem aquele volante que tem aquela boa saída de bola, né? Que é o Dieguinho, que cai mais pela esquerda. E na ligação, o Mugni nem viajou, graças a Deus. É o Lourenço e até o Vina. Vai entrar mais em forma, não vai entrar mais em forma, o Vina pode virar titular. Mas hoje é o Lourenço. Por quê, Mexicano? Lembra não da paulada que ele deu contra o Palmeiras, um golaço? Pisou nela, deu um totalzinho pra frente e deu uma canudaço. Então, esse é o meu primeira linha e esse é o meio de campo. Eu, torcedor do Ceará, quero esse meio de campo aí. Pronto. Lá na frente, na terceira linha, no 4-3-3, né? Ele tem que jogar com o Baia pela esquerda, joga com o Galeano pela direita e centraliza o Pedro Raul. É simples assim, o time é esse aí, mano. É esse aí. E ainda bem que esse jogo de hoje, ele soube movimentar o time. Condé soube movimentar o time, soube colocar o Fernandinho, soube colocar o Pedro Henrique que fez o gol de empate. Até chegar no gol de empate, quero falar, o gol que o Ceará levou, tem uns que dizem assim, Mexicano, dava pro nosso goleiro ter pé, dava pro goleiro ter pé, meu irmão, a qualidade, quem vê a falta que o Coutinho bate, porque o Coutinho, o Verguete, tem peças que fazem a decisão pro time do Vasco, e o jogo era lá dentro, mano, era lá no São Januário. Mas a galera do Vozão foi. Que coisa linda. E aí quando o Coutinho bate a falta, ela passa pelo menor jogador da barreira. Se eu não estiver enganado, é o Galeano. O Galeano ainda pula, mas como ele é pequenininho, ela... E aí, meu irmão,
O goleiro ainda tenta chegar e faz o Vasco 1-0. Quando faz o Vasco 1-0, será jogando bem. Que eu vou dizer, tanto o nosso goleiro como o Léo Jardim do Vasco fez grandes defesas. A bola que o Dieguinho bate de pé pronto, que ele na ponta dos dedos bota lá pra fora. E fora aquela, o nosso goleiro defendeu com o pé, mano. O goleiro defendeu com o pé o pivete. Vai dar certo. E esse programa também é dedicado ao Fábio, que trabalha lá no Nido Box. Ele disse, mexicano, eu tô achando que vai ser empate. Acertou e cheio, Fabinho. E aí o Ceará levou o gol. O Ceará tem que pressionar. O que a gente pede aqui, canal de torcedor para torcedor, que a galera aqui tem vez e voz no canal do mexicano, porque eu leio todos os comentários e bato o papo com a galera no comentário. Você não achando que o Ceará tem que pressionar ele lá em cima, lá na grande área do time adversário, mano? E aí, numa roubada de bola, o Bahia mostrou porque ele tem que ser titular. Porque se fosse o Ayman ali, ele não tinha dado aquela puxada. Ele dá uma puxada que o zagueiro fica de fundo, trancado no chão. E ele dá a patada dele. O Léo Jardim, como é um excelente goleiro, toca nela, só que ela vai chegar lá. O faro de gol do Galeano. Faro do gol do Galeano. Porque eu não queria assim, meu irmão. Eu queria o Pedrinho no lugar do Galeano. Mas o Condé que está lá dentro treinando o dia todo, vê a voluntariedade, a raça, o comprometimento que o Galeano tem, mano. O Galeano, quando o Ceará está sendo atacado, ele vira, lateral vira. O Ceará fica com duas linhas de 4, né? Mas quando o Ceará está atacando e tem que atacar e roubar a bola lá dentro, o Galeano é o segundo artilheiro do Ceará, se eu não estiver enganado. É o 5º gol do cara no Brasileirão. E ele foi lá, empatou, calando a torcida do Vasco lá dentro. A torcida do Vasco que é unida com a torcida do Ceará, calando lá dentro, porque o Vasco necessitava da vitória para chegar até perto do Ceará e sair daquela corda de caranguejo que é o Santos, que é o Grêmio, que é o Fortaleza, que é o Vitória, que é o Juventude, que é a corda de caranguejo que tem ali. E esse empate com gosto de vitória foi de time que quer permanecer na primeira divisão, porque essa é a última volta do campeonato. Eu falei, o campeonato até a parada FIFA é um campeonato. A parada FIFA, depois que voltar, é outro campeonato, porque quando começar a virada da montanha. E esse é o 4º jogo, se não estiver enganado, da virada da montanha. E o próximo jogo a gente vai pegar o Bahia, que foi tetracampeão, né, do Nordeste, e que tem um excelente time, né? Mas o nosso time é esse aí, o ataque é Bahia na esquerda, Galeano na direita, centraliza o Lourenço e de centroavante é o Pedro Raul. Não tem boca, mano. É esse time aí. A perda grande o que foi? Foi o nosso Pedrinho que estava substituindo nas substituições. Acho que eu tenho uma pesca boa aqui. Eu vou falar uma coisa para você. O Ceará entrou com Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Primeira linha, ninguém saiu. Aí ele Richard, sacou o Richard, colocou o Fernando Sobral. Aí ele tirou, aí tinha Diego, o Lourenço, sacou o Lourenço e colocou o Rodriguinho. O Rodriguinho foi expulso. Aí o Galeano pela direita, ele sacou e colocou o Vina. O Vina que ainda tá, né, devagarzinho ele vai ficar na ponta dos cascos. Pedro Raul, né, e colocou o Pedro Henrique. Quando o Ceará levou o gol de 2-1, lá no final do jogo, a gente com a menos. E o Pedro Baia, Paulo Baia, deu lugar pro Fernandinho. Fernandinho que entrou bem. Fernandinho que entrou bem. Tem que saber ciscar, tem que tocar, tem que chutar. E é o Ceará que a gente quer. E a gente quer o Ceará oxigenado lá na frente. Cansou o Lourenço, Vina. Cansou Pedro Henrique, cansou o Bahia pela esquerda, Pedro Henrique pela direita, cansou o Fernandinho, entendeu? Cansou o Galeano, tem o Fernandinho. Então é um time que a gente tem que oxigenar na frente para roubar a bola na frente. Quando o Richard cansar, também tem vaga também o nosso voluntarioso Sobral. Então, cara, quando o menino foi expulso, me deu uma angústia, me deu uma coisa, cara, será que o Ceará vai aguentar, mano? São 29 do segundo tempo. Será que o Ceará vai conseguir segurar esse 1-1, mano? Meu irmão, com pouco tempo, o Ceará leva o 2. Quando leva o 2, vem aquela angústia, sabe? Aquela coisa ruim, porque era 4 pontos da zona de rebaixamento. São 4 pontos da zona de rebaixamento, quer dizer o quê? Que é uma vitória e um empate. Uma vitória e um empate. E aí a gente olha os adversários na corda de caranguejo, que nada deu certo. O único que foi beneficiado foi o nosso rival que ganhou o jogo. Mas o Santos perdeu, o Grêmio perdeu, quem mais? O Vasco empatou com a gente, né? Aí a gente levou o gol, mano, e vê o Vasco se aproximando e o Ceará não pontuando. O Corinthians ganhou, o Corinthians foi o time que também foi beneficiado. Então,
Aí vem aquela coisa ruim, aquele mal-estar, né? Não, mas vai dar certo, vai dar certo. E hoje, o seu Didi Mocó, que é o Léo Condé, né? Botou o time para frente, oxigenou a frente. Fernandinho fez uma excelente jogada. E aí, meu irmão, aquele faro de gol que o atacante não perde nunca, que ele devia estar se cobrando também. Ele devia estar se cobrando. Pedro Henrique, mano. Pedro Henrique no começo do ano, a ponta esquerda ali era dele e ele deitava e rolava. Eu não sei o que foi porque ele caiu de nível, ele caiu de rendimento, mas hoje o menino deu uma patada, uma bola lançada. O nosso Fernandinho foi, lutou, brigou, chutou no papo do Léo Jardim. A bola sobrou, estufando a rede do Machão da Gama, lá em São Januário, na Colina, fazendo o gol de empate de 2-2. A torcida ficou louca no WhatsApp, porque foi um gol com sabor de vitória. Aí a gente fica tão apreensivo, que eu pensei que o juiz ia dar uma falta, ia dar uma coisa ali, que ia tomar o gol do Ceará, porque é Vasco, é time grande, a gente como time, né, nordestino, como time pequeno, sabe, eu tenho medo dessas coisas, mas graças a Deus, Deus não deixou não, e foi 2-2, um alívio, ainda tinha mais um minutinho ainda, segura o Ceará, segura o Ceará, segura o Ceará, e o Ceará segurou. Ceará permanece agora em 11º lugar, abriu um pontinho da zona de rebaixamento, né? Graças a Deus conseguimos esse empate com gosto de vitória. Agora vamos nos reunir, vamos fazer a nossa parte, porque o time está merecendo, e jogar de igual para igual contra o time do Bahia, contra o time do Puguinha, né? O fantástico Eric Pug. Então, obrigado pelo like, deixou o comentário, fica com a gente, ripa esse vídeo. Vai, você!